Que a bendita graça e a paz de Cristo esteja reinando no seu coração. Vamos agora para Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, nesta série sobre adoração. Aqui nós temos o exemplo de Cristo na sua humilhação. Eu convido você para ler comigo do versículo 5 ao 11, que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando lemos essa passagem, é importante considerar o contexto de Filipenses 2, verso 1 ao 4. O apóstolo Paulo ele está fortalecendo a exortação desses primeiros versículos do capítulo 2, onde ele fala a respeito de referência às atitudes de Cristo, para que a gente possa seguir. Então, é importante essa consideração. A nossa vida com Deus, ela vai refletir muito como é a nossa vida nos nossos relacionamentos interpessoais. Podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, mas como não amamos a pessoa que nós vemos. Então, aí está realmente o desafio, a proposta do Evangelho, e aqui ele começa no versículo 5 de Filipenses 2 a dizer que nós precisamos ter o mesmo sentimento. Tende em vós. Quem são essas pessoas? Ele está falando aos seguidores de Cristo, à Igreja do Senhor. Se você reconhece que é um seguidor de Cristo, uma seguidora de Cristo, tem que haver em você, tem que haver em mim, que confesso Jesus também, esse sentimento, o mesmo, não pode ser outro. Eu não posso dizer que eu sinto uma coisa e que Cristo sente outra. Tem que haver um alinhamento. Amós capítulo 3, versículo 3, diz assim: Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Se Cristo ele tem um sentimento, um pensamento, e eu tenho outro, então tem alguma coisa errada e não é em Cristo. Temos, sim, nós, seguidores de Cristo, ter o mesmo sentimento, e eu convido você a ouvir esse áudio, lendo na sua Bíblia, porque estamos fazendo aqui uma exposição da Bíblia, desse versículo, então toma outro significado quando você escuta e quando você lê. Tende em vós o mesmo sentimento. Essa é a palavra sentimento, ela pode ser traduzida por pensamento, forma de pensar, concordância, de harmonia, de ser do mesmo partido, por assim dizer, ter o mesmo ponto de vista, certo? Cristo, ele tem um ponto de vista. Cristo tem uma forma de pensar e nós não podemos pensar diferente de Cristo se confessamos que somos seus seguidores. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo: tenham em vocês que seguem a Cristo a mesma maneira de pensar que Ele. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Veja, por exemplo, Marcos capítulo 10, verso 42 ao 45, nós vamos ver aqui um exemplo da forma de pensar de Cristo. Ele vai na contramão do mundo. Observa comigo, Marcos capítulo 10, verso 42 ao 45. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Glória a Deus! Olha a contramão da forma de pensar de Cristo em relação à forma de pensar do mundo. Ele começa falando no versículo 42 que aqueles que são os chefes, os governantes que dominam o povo,
eles então exercem autoridade, ou seja, eles são os maiores. Mas no reino, com Jesus, o maior se torna o menor, o primeiro se torna o último. Olha a forma de pensar de Cristo. Aí vem uma pergunta para nós: como é a nossa forma de pensar? Como é a nossa forma de agir? Como discípulos de Cristo, precisamos ter a mente dele. 1 Coríntios 2,16 diz isso, que nós temos a mente de Cristo. A pergunta prática para mim, sempre quando eu estou estudando a Bíblia, é essa: de fato eu penso como Cristo? Eu sinto como Cristo? A minha mente deve estar guardada e ocupada em Cristo. Filipenses capítulo 4, versos 7 e 8, leia essa passagem. Depois também podemos ler Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que diz: nossa forma de pensar pode transformar nosso mundo. Aí a gente diz: nada muda na minha casa, nada muda em parte alguma. O que está acontecendo? Nós podemos entender que talvez o mundo está transformando a nossa maneira de pensar e não Cristo. Por quê? Porque nós não estamos tendo este alinhamento com Ele. Precisamos analisar hoje aqui com essa palavra: Senhor, eu quero ter o mesmo sentimento. Veja, por exemplo, quais foram os sentimentos que houve em Cristo. Vamos para o versículo 6, Filipenses 2. Primeiro, olha que forte, ele teve uma desconsideração por si próprio. Diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Que forte! Paulo usou o exemplo de Cristo para reforçar o apelo que ele estava fazendo nos primeiros versículos de Filipenses 2, para que a gente não tenha o interesse e a consideração por nós mesmos, mas sim por nossos irmãos. Então, o primeiro sentir de Cristo manifestado aqui nessa passagem é desconsideração. É muito forte, porque Cristo, ele tendo a forma de Deus, ele não usou essa forma de Deus. Ele não teve isso como um direito para ser usado. Ele abriu mão desse direito. Desinteresse e desconsideração por si mesmo, meu irmão e minha irmã, leva-nos a ter foco nos demais. Desinteresse e desconsideração pelos demais leva-nos a ter foco em nós mesmos. Ah, que passagem forte! E olha o versículo 4 de Filipenses 2. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O interesse pelos demais, o ocupar-se em ajudar os demais. O segundo sentir, ou segunda forma de pensar, esvaziamento. Filipenses 2,7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Ele se esvaziou. Isso é muito, muito poderoso. Nós vivemos hoje num mundo de um inchaço do nosso ego. Mas se somos seguidores de Cristo, também vamos nos esvaziar. João capítulo 3, versículo 30 diz: importa que ele cresça e eu diminua. Outro sentir de Cristo, que nós precisamos ter o mesmo sentimento, humilhação. Filipenses 2,8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Como está o seu nível de humilhação, de quebrantamento? Como você se sente quando você é humilhado ou humilhada? Logicamente, eu sei a resposta, é o mesmo sentimento que eu tenho. Nós não gostamos, mas Cristo se humilhou. Assim que esse é um outro sentir que Cristo teve, uma outra forma de pensar, de se humilhar. Quando nós nos humilhamos aos pés de Cristo, Ele nos levantará diante dos homens. Quando nós não nos humilhamos diante do Senhor, seremos humilhados em situações, estaremos expostos. Como está esse nível ou este sentir de humilhação? Agora veja, a partir do versículo 9, que o Senhor Deus, Ele tomou tudo isso, este sentir de Cristo, que tem a ver com humilhação, esvaziamento e desconsideração, Ele exalta a Jesus, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Deus humilha ao que se exalta, mas Ele exalta ao que se humilha. Isso está na Bíblia. Cristo, Ele se humilhou, se esvaziou, se desconsiderou e agora o Pai o exalta.
Existem os tempos de vales para o discípulo, tempos de quebrantamento, tempos de esvaziamento para que Deus nos encha do seu Espírito. E haverá momentos que Ele vai nos levantar. Essa exaltação não é exatamente aquela que pensamos que vamos estar nas capas de revistas, que vamos estar na mídia com um bom nome, com fama, com popularidade. Não se trata disso aqui. Muitas vezes, imediatamente, já pensamos nisso, mas não. Exaltar, o que eu entendo pela palavra, é como diz a própria palavra, que ele nos leva a estarmos, segundo Efésios, nas regiões celestes com Cristo. A exaltação de Deus, ela também vai na contramão da exaltação do mundo. Sim, que o Senhor pode levantar a nossa cabeça diante de pessoas e de situações que nos eram contrárias. Mas não foque nisso. Foque no que é exaltação bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor Deus, o Pai, exalta Cristo. E aqui entra um ponto que é central para nós, falando sobre adoração. Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Jesus foi humilhado, mas agora o Pai o exalta e o coloca acima de todo e qualquer nome. O nome de Jesus está acima de tudo e de todos. Joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra se dobrarão diante do Senhor Jesus. Isso é o que a Bíblia diz. Acredite ou não, creia ou não, todos os joelhos se dobrarão e toda língua. Agora vamos para a confissão. Filipenses 2:11. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim que é tão maravilhoso seguir a Jesus, é tão lindo caminhar com Ele. Ele é o que levanta a nossa cabeça. Nós nunca seremos adorados por sermos seguidores de Cristo, mas sim adoraremos sempre ao Cristo que levantou a nossa cabeça. Nós dobramos nossos joelhos diante dele todos os dias, inclinamos nossa cabeça, inclinamos nosso coração, reconhecemos que ele é o Senhor, o único nome que Deus nos deu para exaltar e glorificar. A Bíblia diz que só há um nome dado por Deus pelo qual nós podemos orar a Ele. Por isso que as orações devem ser feitas e tão somente no nome de Jesus. Ele é exaltado, o nome e a pessoa dele, em toda parte. Seus joelhos se dobram, sua vontade se dobra, seu pensamento se dobra, sua inclinação é para o Senhor. A sua língua confessa que Ele é o Senhor. E lembre-se, e nisso já concluo, Jesus disse: muitos me honram somente com os lábios. O temor do meu coração é dizer ao Senhor: tenha misericórdia de mim. Eu quero te honrar e te confessar com todo o meu coração. Assim que eu concluo esse tempo dessa palavra do Senhor para você e para mim, sobre este sentimento, essa palavra que se torna para nós aqui um estudo profundo das Escrituras. Cristo se desconsiderou, Cristo se esvaziou, Cristo se humilhou. Logo o Pai o exalta, ele é adorado e toda língua confessa que ele é o Senhor. O que você pode tirar de aprendizado para a sua vida através dessa palavra? Medite nisso, tome tuas notas, ore a respeito. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus e até o nosso próximo tempo com a palavra.